Agora, a nossa verbetógrafa, Elisete, olha só. Penso que devido à multiexistencialidade, mudamos o sexo apresentado no nosso corpo físico, mas não necessariamente os preconceitos, as referências e modelos mentais de papéis desenvolvidos no decorrer da existência que vêm da paragenética. Você estudou sobre a ação da consciência num corpo feminino, mantendo as referências mentais e padrões de comportamento quando ainda estava em um grupo masculino. Quero dizer, a mulher que é mais machista do que o homem, a mãe que educa a mulher submissa e o homem machista. Na realidade, o verbete pega muito sobre isso, né, professor Valdo? Porque quando eu falo lá da relação da mãe com a filha, da mãe com o filho, a relação entre os pais também, mexe muito nessa coisa do machismo, né? Então, por exemplo, assim, ó, eu vi um colega falando aí que as mulheres não são muito amigas das mulheres, né? Como é que eu interpreto isso por hipótese? É que quando uma mulher também vai olhar para outra mulher, tem que ver se ela está olhando, né, com o ginotemperamento ou com o androtemperamento dela. Porque muitas vezes o androtemperamento de uma mulher é muito duro com a outra mulher. Então eu acredito que isso pega, né? Agora aqui, gostaria de saber sua opinião médica desses casos de morte súbita que ocorrem de tempos em tempos no futebol. Mesmo com a modernidade dos aparelhos da medicina atual, ainda acontecem infartos fulminantes em atletas que aparentavam ter uma saúde física e consciencial. Por que ocorre esse fato lastimável? Porque os jogadores não são bem estudados do ponto de vista médico, clínico. Precisa de estudar mais. Por quê? Eles não estudam, por exemplo, precisa de ter, junto com o médico, um psicólogo, para ver qual a reação daquele jogador com respeito ao processo de criar um estresse mais forte que o jogo de futebol dá. Vocês sabem que numa partida só de futebol, um jogador, ele pode transpirar de uma tal maneira que ele pode perder até 2 quilos do peso dele. Isso é uma coisa absurda, se você pensar. Então, esse movimento mexe demais. Se a pessoa tem um temperamento que ela não está acostumada com tanto estresse, aquilo dá um colapso no processo e vai atacar o coração. Então, ele pode ter analisado, viu o coração, está tudo aparentemente bem, mas não foi feito um estudo do temperamento da pessoa. Então, por exemplo, a primeira coisa teria que ver, fazer um teste com a pessoa, lá com o jogador, para ver como é que ele acusa um estresse maior. Era a única saída para ver isso. Sabe que essa pergunta já me fizeram isso há muito tempo, na década de 70, e eu falei a mesma coisa desse modo. Porque eu estava falando numa das minhas palestras, uma certa instituição, e falei sobre o caso lá de West Point, que é aquele lugar que tem os cadetes nos Estados Unidos, que o rapaz estava na fila lá na hora que mandaram perfilar e acertar a coisa toda. Ele com 18 anos, ele ficou muito sério, porque eles lá são muito exigentes. Então, a hora que o instrutor foi chegando para falar umas coisas com ele, ele caiu assim numa vez, pá, duro, infarto miocárdio, morreu na hora, tinha 18 anos, louro, cheio de vida. Agora, em West Point. Então, isso foi uma das coisas que mais chamaram a atenção nos Estados Unidos na ocasião. Isso foi na década de 70, para vocês terem uma ideia. Então, eu comecei a expor essa situação. Falei assim, olha, jogador de futebol é a mesma coisa. Outra coisa, o torcedor do futebol, a mesma coisa. É um monte de gente que morre torcendo. Aquele gol que ele esperava que fosse feito não foi. O cara cai lá, entrega as baratas. Quer dizer, muita gente morre no estádio. Então, isso aí é uma coisa muito séria para nós pensarmos. Há muito estudo que não é bem feito. Eu já expliquei aqui um caso que eu quero relatar para vocês, muito sério, que eu acompanhei. Havia um advogado no Rio que trabalhava lá, numa instituição muito séria, ajudando todo mundo. E ele, então, precisava de fazer uma viagem.
A viagem até com outros companheiros, que era até colega dele, advogado, gente da instituição, aquilo tudo. Ele, então, antes de viajar, pelo jeito que eles olharam para ele, eles acharam que seria bom de fazer um check-up. Então, o que ele fez? 2 dias antes, ele fez um check-up geral no hospital. Levantaram tudo ele do avesso. Não, você está tinindo, está ótimo. Ele foi para a viagem. 2 dias depois que ele estava na viagem, junto com os companheiros dele, ele teve um infarto do miocárdio e morreu. Aquilo foi uma bala, na instituição, com os médicos, colegas, advogados, todo mundo no Rio. Então, você veja, o check-up não foi bom. Faltou alguma coisa. Professor, isso que eu estou falando tem lógica, porque esse final de semana agora morreu uma moça negra, 26 anos, de vôlei. Não é nem futebol, de vôlei. Quer dizer, o estresse do vôlei também é um dos esportes mais... Vôlei é bravo. O atleta, O que você quer falar, o atleta geralmente morre mais por arritmia e não por infarto. O torcedor é mais por infarto do que por arritmia. Então, existe uma sobrecarga muito grande no atleta. O atleta trabalha com a frequência acima da frequência máxima. Quando ele já tem qualquer tipo de predisposição, também tem esses que fazem uso de anabolizantes, porque eles precisam, dentro do próprio esporte, já foi denunciado que muitos podem ser pegos. E outros também têm uso de droga. Abusam disso, na hora que faz a sobrecarga no esporte, ele tem arritmia cardíaca e morre. Agora, o torcedor não. Geralmente, o torcedor ele está um pouco mais idoso, barrigudo e é fumante. Esse é mais de infarto do que o atleta é mais por arritmia. De modo que vocês tenham cuidado com a partida de futebol, tá certo?